Então, do ponto de vista de tratamento, a gente tem diversos aspectos a serem abordados. O primeiro é quanto à alimentação, né? A gente falou que desnutrição pode ser causa, consequência, então a alimentação ela precisa ser orientada de forma correta. Naquele paciente que não tem desidratação, a orientação é oferecer alimentos de forma mais frequente. Se houver um erro alimentar, você pode ajustar, mas não é para fazer nenhuma restrição quanto a alimentos que são naturais para aquele paciente. Quando meu paciente tem uma desidratação não grave, até nós hidratarmos o doente, ele vai ficar sem comer. A exceção é o aleitamento materno, que pode ser mantido durante a etapa de hidratação. E nos pacientes desidratados graves, a gente vai suspender qualquer tipo de alimentação até que minha criança esteja hidratada. Já em relação à medicação propriamente dita, a gente começa com o zinco. Sempre a medicação que o pessoal lembra para a diarreia. O que eu preciso entender? É que o zinco ele vai ser feito de rotina, de acordo com as pautas do Ministério da Saúde, para pacientes menores do que 5 anos de idade. Como é que a gente faz? Nos menores de 6 meses, 10 mg por dia. Nos pacientes com 6 meses ou mais, 20 mg por dia, com uma duração de 10 a 14 dias. Lembrando que a utilização do zinco vai estar associada à duração da diarreia, à redução do risco de persistência da diarreia por mais do que 7 dias e redução do risco de novos episódios nos próximos 3 meses. Bota um asterisco aí na sua caixinha de conhecimento quanto ao seguinte dado. Os estudos que defendem o uso do zinco foram feitos em populações que têm deficiência de zinco diagnosticada. Então, é uma população que tem déficit desse oligoelemento. Então, hoje, a gente sempre traz essa discussão para a pauta, porque a depender da condição socioeconômica daquele paciente, o risco da criança ter deficiência de zinco pode ser muito baixa. E aí ela não tem nenhum benefício ao uso do zinco. Mas, pela pauta do Ministério da Saúde, a recomendação é fazer nos menores de 5 anos. Não podemos esquecer disso. Ainda dentro das medicações que podem ser utilizadas, a gente fala da ondansetrona, que é um antiemético, tá? Que não deve ser feito de rotina. A gente vai fazê-lo quando o meu paciente tem uma diarreia aguda e que tem vômitos frequentes. O ideal é que a gente faça essa ondansetrona no contexto de um plano B de hidratação. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. A gente sabe que, do ponto de vista sintomático, a utilização dessa medicação ela é muito mais feita. Inclusive por causa do seu perfil de efeito colateral, que realmente é bem pequeno. É uma droga segura, inclusive para a população pediátrica. O que você não pode fazer é isso aqui, ó. Metoclopramida, bromoprida não são recomendados, porque são medicações que podem ter diversos efeitos colaterais. A ondansetrona é tão legal, pessoal, que ela também tem várias formas de aplicação. Você pode fazer via oral, você pode fazer intramuscular ou até mesmo intravenoso. Essa ondansetrona tem comprimido dispersível, tem agora filme que você pode colocar embaixo da língua. Então, são várias formas de aplicação da mesma ondansetrona que vai sim ser utilizada nos pacientes com vômitos. A gente tem, né, as formas de prescrição dessa medicação e nós temos aqui as apresentações na sua tela. Intramuscular ou intravenoso, a apresentação é ampola de 2 ou 4 ml, que tem 2 mg por ml. E a via oral são comprimidos de 4 ou 8 mg. E também temos os filmes, tá? Que são esses que a gente comentou, que coloca embaixo da língua e é bem difícil a criança tirar. O Ministério da Saúde, ele tenta ajudar você quanto à prescrição. E coloca uma simplificação. Basicamente é o seguinte. Se você tem entre 6 meses a 2 anos, 2 mg. Então vai lá, pega a ampola, pega 1 ml e aplica no paciente intramuscular. Se você tem 2 a 10 anos, até 30 quilos, 4 mg. E se você tem 10 anos ou mais, mais de 30 quilos, 8 mg. Então, é assim que o Ministério da Saúde defende a aplicação da ondansetrona, mas essa aplicação pelo Ministério da Saúde seria feita apenas no contexto do plano B, como a gente vai comentar. Temos ainda aqui, pessoal, do tratamento da diarreia aguda, algumas medicações que vocês vão precisar saber. É um tratamento adjuvante possível. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, ela pode ser feita no contexto da diarreia aguda. Só que a sua utilização, ela é defendida naquelas populações de risco para deficiência dessa vitamina. Principalmente
as regiões pobres da região norte e nordeste. Temos ainda também a possibilidade da prescrição de probióticos, que está relacionada à redução de aproximadamente 24 horas na duração da diarreia aguda. Isso aqui é um dado que traz uma redução pequena, né, na duração desse quadro clínico. Por isso que, do ponto de vista de saúde pública, não há uma defesa da sua utilização, apesar de você poder sim prescrevê-lo. Mas lembrem o seguinte, que os probióticos que podem ser utilizados e que têm evidência de uma redução são o Lactobacillus GG, o Saccharomyces boulardii e o Lactobacillus reuteri, o DSM 17938. O Saccharomyces boulardii é aquele que você mais utiliza, aquele que você mais vê a prescrição. Você pode ter cápsula de 100, 200 miligramas, ou até mesmo pó de 1 grama, que tem 200 miligramas do princípio ativo. E a dose vai de 250 a 750 miligramas por dia, por 5 a 7 dias. Mas, é como eu disse, a redução da diarreia é de aproximadamente 24 horas. Por isso que a maioria das evidências defendem que mais estudos são necessários para ter um consenso quanto ao uso sistemático, ou seja, precisamos de mais informações para defender avidamente o uso do probiótico. Temos ainda também a possibilidade da prescrição, né, do racecadotrila, tá, que é um inibidor de encefalinase, ou seja, essa medicação ela vai diminuir a secreção do trato gastrointestinal, com isso vai levar a um quadro de redução das perdas diarreicas e da duração da diarreia. É uma medicação que alguns anos atrás era colocada como cosmético fecal, porque não existia nenhuma evidência de que o quadro melhorasse, que a gente utilizava essa medicação apenas para o cocô ficar mais duro. Essa era a ideia anterior. Só que alguns estudos mais recentes mostram que a utilização da racecadotrila reduz a quantidade de líquidos que a criança precisa ingerir para manter ou restabelecer seu grau de hidratação. Então, essa medicação ela é possível de ser prescrita e ela é liberada para pacientes acima de 3 meses. E como é que é a prescrição da racecadotrila? Nós temos sachês de 10 e 30 miligramas e comprimido de 100 miligramas. A dose, 1,5 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas, com máximo de 400 miligramas por dia. E a sua utilização vai ser até melhorar a diarreia. Mas assim como o uso de probiótico, a sua utilização em larga escala acaba sendo necessário, né, aguardar mais estudos, mas algumas referências falam que a utilização da racecadotrila ela é possível. Mas uma coisa que não precisa de estudo, tá, pessoal? Que já está muito bem definida é essa daqui, ó. Antiperistáltico. O que é antiperistáltico? Lembra comigo, loperamida. A loperamida pode ser feita na diarreia aguda? Não, pessoal. Tá aí uma coisa que está bem estabelecida? Antiperistálticos são proscritos no contexto da diarreia aguda. Não se deve utilizar. Você tem risco de evolução com quadro mais grave. Então, loperamida, antiperistáltico, diarreia aguda, não combinam. Não se deve fazer. Ainda dentro do tratamento, para a gente chegar até as definições dos planos de hidratação e de conduta da diarreia, a gente precisa falar de quem? Do bendito antibiótico, tá? Quanto mais a gente estuda sobre a diarreia aguda, menos a gente prescreve antibiótico. Então, já fica com essa ideia na cabeça. Antibiótico é de uso de exceção. Então, se você prescrever antibiótico, saiba, você tem que estar muito bem convencido que há necessidade na utilização desse tratamento. Os antibióticos, eles podem ser feitos principalmente quando o paciente tem febre e tem toxemia, tem queda de estado geral. Poxa, o paciente está lá com quadro diarreico e ele tem febre e tem toxemia, eita, esse paciente pode se beneficiar do uso de antibióticos. Alguns grupos de pacientes podem ter ainda mais chance, ou seja, são mais sugestivos da necessidade de antibiótico terapia, como é o caso de pacientes que têm disenteria, pacientes que têm quadros sugestivos de cólera, pacientes que estão com infecção aguda por giardia ou pentameba histolítica. Esse aqui vai ter que receber tratamento específico porque essa foi sua suspeita. Pacientes imunossuprimidos, pacientes com doença falciforme, usuários de prótese. E olha quem está aqui também, ó, sepse. Poxa, peguei um paciente que tem um quadro de sepse de provável foco intestinal, pessoal, tem que ter antibiótico. E quais são os antibióticos que nós podemos prescrever?
são alguns, tá? Mas antes de falar sobre os antibióticos que podem ser prescritos, olha esse recado aqui, ó. Pelo Ministério de 2023, ou seja, o cartaz, os antibióticos só devem ser prescritos se disenteria e comprometimento do estado geral ou em casos de cólera grave. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele é ainda mais específico na prescrição de antibiótico terapia. Então, de novo, antibiótico é de uso de exceção. Mas quais antibióticos a gente pode escolher? Temos 3 opções recomendadas aqui pelas referências brasileiras e também internacionais: azitromicina, ceftriaxona e ciprofloxacina. A azitromicina ela pode ser feita por via oral e a dose recomendada 10 mg por quilo por dia no primeiro dia, depois 5 mg por quilo por dia para completar 5 dias de tratamento. Dose única diária, tá? A ceftriaxona, por sua vez, vai ser feita na dose 50 a 100 mg por quilo por dia, de 24 a 24 horas, por 3 a 5 dias, seja intramuscular ou endovenoso. É interessante lembrar que a dose mais defendida é a de 50 mg por quilo por dia. Então não é aquela dose que a gente faz, por exemplo, para meningite, que é de 100 mg por quilo por dia. A gente pode fazer uso de doses menores da ceftriaxona. E temos também a ciprofloxacina, muito menos usada na pediatria, isso é importante a gente frisar. E de acordo com a pauta nova do Ministério da Saúde, né, com aquele cartaz, temos a recomendação de sua utilização em pacientes com mais do que 30 quilos, ou pelo menos mais do que 10 anos, na dose de 500 mg, de 12 em 12 horas, por 3 dias. Então vejam, azitromicina via oral, ceftriaxona parenteral, seja intramuscular ou endovenoso, ciprofloxacina pode ser feita por via oral ou até mesmo intravenoso, mas quando o paciente está internado, em geral, a gente escolhe a ceftriaxona. É interessante lembrar, pessoal, que nós ainda encontramos muita prescrição do sulfatrimetropin e não existe essa recomendação. Não é recomendado tratar diarreia aguda, que você acha que tem um maior potencial de invasividade, porque o paciente está toxemiado, porque o paciente está com febre, porque o paciente está com disenteria, pois nós sabemos que a cobertura antibiótica precisa cobrir quem? Shigella, tem que cobrir, por exemplo, a E. coli intrainvasiva, intra-hemorrágica. E diante das culturas de Shigella no Brasil, vocês precisam saber que existe uma alta taxa de resistência a sulfatrimetropin. Então, se existe uma alta taxa de resistência dessa bactéria ao sulfatrimetropin, você não pode prescrever para tratar um paciente potencialmente grave, tá? Então, aqui, pessoal, a gente entrou no mérito de cada um dos tipos de tratamento que são possíveis diante de um quadro diarreico. Seja o tratamento adjuvante, um tratamento que é mais disseminado quanto à conduta ser feita de rotina, alguns outros tratamentos que precisam de mais estudos ou têm características específicas para a sua aplicação.